No dia 28 de junho de 1996, era lançado nos cinemas brasileiros O Corcunda de Notre Dame, produzido pela Walt Disney Features Animation e distribuído pela Walt Disney Pictures. O filme é considerado uma das animações mais sombrias da Disney, por sua narrativa explorar temas maduros como luxúria, condenação, genocídio, pecado e infanticídio, apesar das mudanças feitas a partir da obra original, a fim de assegurar uma classificação mais leve. A animação com certeza é a mais adulta dentre todas do estúdio, e encanta os mais jovens com muita facilidade, pois podemos observar a sutileza de sentimentos colocados na animação em si só. A principal diferença em relação à obra original de Victor Hugo é a do personagem Frollo. Na versão original, o Frollo é um arquidiácono de Notre Dame, enquanto na versão da Disney ele é um juiz, algo totalmente compreensível, considerando que o filme está direcionado para um público infantil. A imagem da igreja está bastante presente no filme, porque, apesar de nos apresentar Frollo como um juiz eclesiástico, o personagem está muito ligado à igreja e possui fortes crenças religiosas distorcidas, onde o próprio acredita que, perseguindo ciganos e outras minorias, é uma atitude nobre e correta, porém essa atitude é totalmente oposta do que ele acredita. Frollo deveria ser um homem da lei, um personagem tolerante, justo, respeitável, mas é ao contrário. Desde o início vemos a sua maldade, a sua arrogância e seu desprezo pelos outros, principalmente pelos diferentes. Frollo odeia os ciganos, odeia todos aqueles que não são como ele, mas a vida lhe pregará uma peça e ele acabará experimentando emoções que jamais pensou que poderia sentir. Um desses sentimentos é cuidar de Quasimodo, um filho de uma cigana que ele acabou matando aos pés da Catedral de Notre Dame, e com medo de punição divina, acaba criando Quasimodo como um filho entre aspas. Outro ponto interessante dentro do filme é que Frollo começa a ficar totalmente obcecado pela uma outra personagem no filme, a nossa querida Esmeralda, que é uma cigana. Seus sentimentos com relação a ela não são nem meramente saudáveis, de forma alguma. Esmeralda se transforma em uma espécie de objeto muito tentador. Ao mesmo tempo, surge em Frollo um desejo totalmente doentio que o levará a questionar a sua fé e cometer os atos mais bárbaros contra a população de Paris. Frollo considera que o seu desejo com relação à personagem Esmeralda é uma espécie de prova enviada pelo próprio Deus e que ele deve evitar o pecado, a tentação e a luxúria, mas esse desejo é tão obsessivo, é tão doentio que ele chegará a desejar que ela seja de sua propriedade e, se não for, deverá morrer na fogueira. Frollo é um dos melhores vilões da Disney. Ele é um personagem realmente obscuro e incômodo. Esse desejo irracional e obsessivo com relação à Esmeralda é quase mais aterrador que qualquer outra coisa no filme. Conhecemos um vilão que realmente dá medo. Por trás dessa imagem de puritano, senhor da lei, um juiz eclesiástico, se esconde um homem com uma moral muito duvidosa e questionável. A obra original de Victor Hugo não mostra nenhuma compaixão, é impiedosa e totalmente cruel. Por outro lado, o Corcunda de Notre Dame da versão da Disney é uma versão mais leve, mais dirigível e direcionada para um público em geral, tanto para crianças, tanto para adultos, e certamente menos polêmica que a obra original. No entanto, através do personagem de Frollo, vemos que talvez seja um rastro da obra original, uma marca dessa dura crítica à igreja e ao seu indiscutível poder na época que o filme se passa. Além da crítica à sociedade e à igreja, o Corcunda de Notre Dame é um chamado às diferenças e principalmente à aceitação. A bondade está ligado ao personagem Quasimodo, que é totalmente oposto ao seu mestre, que é um juiz totalmente cruel e impiedoso. Porém, Quasimodo é um personagem inocente e de bom coração,
cuja imagem é desagradável para a maioria das pessoas. Quasimodo não pode ser aceito pela sociedade devido à sua aparência. Por causa disso, o único dia em que se atreve a sair de Notre Dame é no Festival dos Tolos, uma espécie de carnaval no qual o tosco, o repugnante e o grotesco são celebrados. No início, Quasimodo causa fascínio para a população de Paris pela sua fantasia, mas ao descobrirem que não se trata de uma fantasia, mas sim de seu rosto real, ele é taxado como monstro. Somente Esmeralda demonstra compaixão por ele, a jovem cigana que, por sua vez, é marginalizada e perseguida da mesma forma que Quasimodo e os outros ciganos. A personagem Esmeralda é uma guerreira, é a única que se atreve a enfrentar o juiz Frollo e lutar por justiça, igualdade e fraternidade para todos. O personagem Quasimodo, devido à sua reclusão, classifica a si mesmo como monstro. O personagem Frollo criou nele um grande sentimento de insegurança ao não ter contato com a sociedade. Porém, Quasimodo estabeleceu uma amizade com as gárgulas da catedral, que seriam como uma espécie de consciência. A personagem Esmeralda, juntamente com as gárgulas, é quem consegue fazer com que ele abra os olhos e veja a realidade da forma como ela é. Também tem um papel importante o Capitão Febo, um soldado que dá as costas ao juiz Frollo e se une à luta pela igualdade, após perceber que seu mestre está cometendo genocídio contra inocentes. O Corcunda de Notre Dame foi um sucesso de bilheteria e de crítica, arrecadando mais de 325 milhões de dólares no mundo inteiro, com um custo de 100 milhões de dólares. E no Rotten Tomatoes, o filme possui 72% de aprovação por parte da crítica e 70% de aprovação por parte do público. E o filme se tornou o quinto filme mais visto nos cinemas no ano de 1996. A principal mensagem do filme é: quem é o verdadeiro monstro em Notre Dame? O filme nos mostra a verdadeira natureza do monstro, o monstro camuflado, que caminha entre nós dia após dia e que tem um respeito da sociedade, que estamos falando do personagem Frollo. Finalmente, O Corcunda de Notre Dame é um filme que deve ser resgatado e cujo enredo é mais complexo e sombrio que a maioria dos filmes infantis. No entanto, ao mesmo tempo, está cheio de valores profundos e importantes que o convertem em uma apologia à justiça, à igualdade e à fraternidade, ligados à personagem Esmeralda, Capitão Febo e Quasimodo.